Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo, dando continuidade à nossa série especial aqui no canal sobre a história das Copas do Mundo, né? A gente está relembrando aí a história de cada Copa do Mundo, né? Desde a primeira Copa de 1930 até a gente vai chegar aos dias de hoje, e hoje vamos falar da Copa do Mundo de 1962, que foi realizada no Chile, né? Foi um torneio que consolidou o Brasil, né, como a maior potência do futebol mundial e imortalizou a figura do Garrincha, né? Foi uma edição marcada pela superação física, pelo surgimento de novos heróis, né? E infelizmente também por muita violência, né? Em um dos jogos, né, que um dos jogos ficou marcado como a Batalha de Santiago, né? E falando da sede, né, de como foi essa Copa, né, explicar o contexto e a sede, né, após duas edições na Europa, né, 1954 na Suíça e 1958 na Suécia, a FIFA decidiu então que o torneio deveria retornar à América do Sul. O Chile, ele venceu a candidatura contra a Argentina, mesmo sob uma desconfiança internacional, né? Em 1960, né, o Chile, né, o país, ele foi atingido por um forte terremoto, né, o terremoto de Valdívia, o mais forte já registrado na história do país, né? E diante da destruição do país, o comitê organizador chileno ele lançou a seguinte, uma frase ficaria famosa, né? Porque nada temos, faremos tudo, né? Dando a entender que o país ia se reerguer, eles iriam reconstruir o país a tempo de sediar a Copa do Mundo, né? E aí isso aconteceu, com um esforço hercúleo, né? O país ele reconstruiu estádios e a infraestrutura a tempo de receber o Mundial. Falar do formato dos participantes, o formato foi o mesmo de 1958. Esse formato começava a ganhar mais força, né? Formato com 16 seleções, divididos em 4 grupos de 4, né? Avançando os 2 melhores para as quartas de final, e aí jogando aí a semi e a grande final. E pela primeira vez, o saldo de gols, né? Ele foi usado como critério de desempate ali pela primeira vez nessa Copa do Mundo, né? De 62. No Chile. Na Copa do Mundo de 62, as 16 seleções que garantiram vaga, elas foram divididas em 4 grupos geográficos, né, e técnicos, assim. Cada grupo era em uma cidade do Chile, né? Vale lembrar que naquela época, né, o sistema das eliminatórias era bem mais restrito do que o sistema para países assim, para países de Ásia e África, o que resultava em uma predominância maciça de europeus e países aqui do continente americano, né? A lista completa. O grupo 1 foi sediado na cidade de Arica, né, no Chile. Um grupo que ficou marcado pela força física e pela presença da poderosa União Soviética, né? O grupo tinha União Soviética, liderada pelo então Aranha Negra, o goleiro Lev Yashin, né, considerado o maior goleiro de todos os tempos. A Iugoslávia, uma seleção técnica que chegaria até a semifinal. O Uruguai, bicampeão mundial, que já não vivia os seus melhores dias, né? E a Colômbia, estreante em Copas do Mundo naquela edição. O grupo 2 foi sediado em Santiago. O grupo do país anfitrião, né, foi o palco da famigerada Batalha de Santiago, né? O Chile contou com o Chile, os donos da casa, que terminariam aquele Mundial num histórico terceiro lugar. A Alemanha Ocidental, sempre uma potência identificada, liderada ali por Uwe Schiller. A Itália, uma seleção fortíssima, mas que sucumbiu ao clima hostil contra o Chile. E a Suíça, que acabou sendo o saco de pancadas do grupo, perdendo todos os jogos. O grupo 3, sediado em Vinha del Mar, o grupo 3 foi o grupo do Brasil, considerado um dos mais técnicos da competição.
Tinha no grupo o Brasil, campeão de 58, que buscava o bi naquela Copa, que buscaria o bi naquela Copa, a Tchecoslováquia, a grande surpresa, viria a ser a grande surpresa daquela Copa, chegaria à final com futebol coletivo e organizado. A Espanha, um esquadrão de estrelas que contava inclusive com Puskás e Di Stéfano, a dupla aí, imortal aí do Real Madrid. O México, uma seleção esforçada que deu trabalho para o Brasil na estreia, né? E o grupo 4, sediado na cidade de Rancagua, um grupo equilibrado com forças tradicionais da Europa e América do Sul. A Hungria, que já não era o time de ouro de 54, mas ainda era muito respeitada. A Inglaterra, com o Sir Bob Charlton, que começava a montar a base que seria campeã anos depois. A Argentina, que chegou com grandes expectativas, mas foi eliminada precocemente. E a Bulgária, outra seleção europeia sólida, mas que não avançou de fase. Então esses eram os grupos daquela Copa e as seleções participantes. As seleções destaque daquela Copa foram, além do Brasil, né, a União Soviética, do goleiro Lev Yashin, né, do lendário goleiro Lev Yashin, a Tchecoslováquia, né, o Chile, a Alemanha Ocidental e a forte Iugoslávia. A seleção brasileira daquela Copa, ela viveu um drama e foi assim, vamos dizer que a seleção foi do drama à glória, né? Porque o Brasil ele chegou ao Chile com a base campeã de 58, mais com jogadores mais velhos, e o plano era repetir o sucesso que teve na Copa da Suécia, mas o destino testou o coração aí da torcida brasileira logo cedo, né? Logo, assim, o Pelé viveu um drama, né? O Pelé chegou à Copa do Mundo como o melhor do mundo, o melhor jogador do mundo. Não havia aí um prêmio de melhor do mundo, né? Mas o Pelé chegava como grande jogador, assim, de futebol do mundo naquela Copa. Na estreia contra o México, houve uma vitória por 2-0 em cima dos mexicanos. Ele fez um gol antológico, porém, no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, ao dar um chute de longa distância, ele sofreu um estiramento muscular. Naquela época, não havia substituições. O Pelé teve que ficar em campo fazendo número, mas estava fora da Copa do Mundo, né? O país, então, entrou em choque e, assim, se perguntou, né? Como vencer sem o rei, né? Como vencer sem o Pelé, sem o rei do futebol? E aí, sem o Pelé, né, surgiu o Amarildo, né, o famoso possesso, né, Amarildo o possesso, né. Para o lugar do Pelé, o técnico Aimoré Moreira escalou o jovem Amarildo do Botafogo, que teve a responsabilidade de substituir o melhor jogador da história, né, e ele não tremeu. No jogo decisivo da fase de grupos contra a Espanha, o Brasil, ele perdia por 1-0, né, e estava quase eliminado. Amarildo marcou 2 gols no final e garantiu a classificação para o Brasil. Ele ganhou o apelido de O Possesso, né, que o acompanharia até o final da sua vida, né, da sua carreira e da sua vida. E outro destaque daquela Copa foi Garrincha, né? Com o Pelé fora, o Mané Garrincha decidiu que ganharia a Copa sozinho, né? Ele atingiu um nível de atuação que raramente foi visto na história do futebol. Nas quartas, destruiu a Inglaterra com 2 gols e assistências. Nas semifinais, o Garrincha marcou mais 2 gols contra o Chile, dono da casa, em uma atuação tão absurda que o jornal chileno El Mercurio, ele perguntou de que planeta vem Garrincha, e aí, né, o Mané, ele driblava, passeava, finalizava com uma perfeição que deixou os adversários atordoados naquela Copa de 62. E a grande final, né, a final foi Brasil 3, Tchecoslováquia 1, a final ela aconteceu em 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional de Santiago, lendário Estádio Nacional de Santiago. O Brasil enfrentou novamente os tchecos, que abriram o placar com Masopust, mas a reação brasileira foi rápida e resiliente. Amarildo empatou logo em seguida e quase sem ângulo. Zito virou de cabeça no segundo tempo e o Vavá aproveitou uma falha do goleiro para selar o 3-1. E o Brasil
se tornava assim bicampeão mundial, igualando o feito da Itália de 1934 e 1938. E as curiosidades daquela Copa, né? A Batalha de Santiago, o jogo Chile-Itália, foi um dos mais violentos da história das Copas, com socos, chutes e uma intervenção policial em campo. O Garrincha expulso, né? O Mané Garrincha foi expulso na semifinal contra o Chile por revidar uma entrada, né? Pelas regras, ele não jogaria a final, no entanto, em uma manobra nos bastidores, né? E com uma ajuda ali mística, né, do craque, ele foi absolvido e pôde jogar. Uma outra curiosidade, houve um cachorro em campo, né? Nas quartas de final contra a Inglaterra, um cachorro invadiu o campo. O inglês Jimmy Greaves conseguiu pegá-lo, né? E o cão até o batizou como urinando, né? Fazendo xixi no jogador, né? O Garrincha achou tanta graça que adotou o cachorro e o levou para o Brasil, né? Um fato curioso que aconteceu. A artilharia dividida, né? Naquela Copa, pela primeira vez, 6 jogadores dividiram a artilharia com apenas 4 gols, entre eles Garrincha e Vavá. No título de 62, provou ali que o título de 62 acabou provando que o Brasil não era um time de um homem só, não era o time só do Pelé. Sem o Pelé, o grupo se uniu e o Amarildo brilhou. E o Garrincha provou ser, naquele momento, o melhor jogador da Terra até aquele momento, né? Substituindo o Pelé. Então, esse aqui é a história do título de 62 do Brasil. Uma última curiosidade: nenhuma seleção da África, né, ou da Ásia participou daquela edição, pois as vagas eram disputadas em repescagens contra seleções europeias ou sul-americanas, o que dificultava muito a entrada de times desses continentes na época. E essa aí foi a Copa de 62, a Copa do bicampeonato do Brasil, que consagrou aí a Garrincha, né? Foi uma Copa vencida por Garrincha, né? 58 ficou marcada como a Copa de Pelé, 62 ficou marcada como a Copa de Garrincha, né? E também um pouco a Copa do Amarildo, né? Mas essa é a história da Copa de 62. No próximo vídeo, vamos conhecer a história da Copa do Mundo de 66, né? E o primeiro título da Inglaterra, né? O English Team, que viria a ser campeã em casa, né? Vamos saber isso no próximo vídeo daqui da história das Copas do Mundo aqui no canal. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.